Boa noite a todos. Eu vou aqui agradecer a presença de todos e vou aqui fazer um convite para nossa convidada, para que ela possa comparecer com a gente aqui e participar dessa live bastante interessante sobre a atuação da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, nesse período da pandemia. Vamos aguardar só ela entrar aqui. E aí já faço o convite para que ela entre conosco aqui já ao vivo. Vamos lá, estamos aguardando aqui a conexão da doutora Fabiola. Oi, Fabiola, tudo bem? Tudo ótimo. Como que vai, Alexandre? Como Me vai? ouve bem? Ouço bem, sim. Ah, então tá bom. Bom, assim, a gente tem uma formalidade toda, né, para isso aqui, então eu vou cumprir essa formalidade aqui. Sim, Bom, sim. eu, A minha eu conexão... Deixa eu só antes perguntar uma coisa, Alexandre. A minha conexão tá boa? tá excelente, eu tô te ouvindo Tá me super ouvindo bem. bem? Ah, então tá bom, tá ótimo, Tá, tá certo. tá tudo bem. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer em nome da direção e da coordenação da graduação e da coordenação da pós-graduação a sua disponibilidade de conversar com a gente hoje aqui sobre uma atividade muito importante, que é a atividade da advocacia pública, da Procuradoria-Geral do Estado, nesse período de exceção que a gente vive hoje, né? Exceção econômica, exceção jurídica, e a exceção aqui não cabe nenhuma crítica, mas é um momento muito novo em que a gente simplesmente talvez não saiba como agir nessa anormalidade, né? Então eu queria reforçar esse agradecimento, transmitir para você o prazer que poder dar aos nossos alunos, aos nossos seguidores aqui, um pouco da experiência que você está tendo à frente da PGE. Eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, né, eu gostaria que você se apresentasse, eu acho que da maneira como você preferir, e aí eu já passo a primeira pergunta e a gente entra no tema que é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Então, fique à vontade. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada, né, pelo convite. Para mim também uma grande satisfação fazer essa live com o Instituto. Eu sou procuradora do Estado há 15 anos. Assumi a direção da instituição, né, como procuradora-geral em janeiro do ano passado. Então, eu estou aí 1 ano e meio no exercício dessa função. Uhum. Faço questão de fazer esse registro, que eu tenho uma história, né, com o Insted e antes disso com a Escola Massi. Né? Eu sou uma aluna, eu sou uma ex-aluna da Massi, né? Fiz ângulo, então eu conheço todos os diretores, eu tenho uma admiração muito grande, eu sei da seriedade do trabalho, né? Da capacidade dessa família empreendedora da educação. Então, para mim é uma satisfação diferenciada estar fazendo essa live com você, Alexandre. Além, lógico, né, de ser você essa pessoa tão responsável e tão admirável por nós todos, pelo seu trabalho no Ministério Público e principalmente pelo seu trabalho acadêmico. Então, para mim é uma grande satisfação e como procuradora do Estado, estar aqui fazendo essa live, né, tendo a oportunidade de falar da Procuradoria para todos esses alunos, é uma abertura, é um espaço que a gente agradece muito, toda a instituição. Em meu nome, em nome de toda a PGE, eu quero agradecer o convite e o espaço que você está abrindo para nós. Bom, imagina, prazer para a gente, ainda mais agora, sabendo que você, passando pela MASSE, passando pelo ângulo, está aqui com a gente de novo, podendo inspirar aí os nossos alunos, os nossos acadêmicos, de uma forma positiva, né? Dizendo para eles que, se eles acreditarem, é possível
que eles trilhem um caminho de sucesso como o que você está trilhando ainda, né? Bom, eu fiz algumas considerações no começo, as pessoas estão entrando aqui, eu Sim. vou repetir, né? Essa live e essas lives aqui que a gente está tentando produzir com o Ministério Público, agora com a PGE, eventualmente com o Tribunal, com a Defensoria Pública também, nós pretendemos dar à sociedade, aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos, uma perspectiva ainda que breve, nesses 30, 40 minutos que a gente vai ter aqui, de como esse desafio se apresentou, de como as instituições se adaptaram nesse período, como elas se organizaram, o que elas fizeram, e assim, o mais importante de tudo no momento, pelo menos numa perspectiva de médio e longo prazo, é como é que vamos sair disso, né? Então, esse é um grande desafio. Acho que não há uma resposta pronta, mas a experiência de cada um pode contribuir para um cenário mais harmônico, né? Em que a gente tem uma situação aqui no Estado que é uma situação, do ponto de vista da pandemia, pelas estatísticas, bom, né? Mas isso talvez não nos garanta que possamos aí abusar ou simplesmente ignorar que as coisas podem mudar, né? Nós não sabemos muito pouco disso tudo. Bom, eu já queria fazer uma primeira pergunta para você aqui. Como a Procuradoria-Geral do Estado está trabalhando nesses tempos do Covid-19? Como é que vocês se organizaram aí? Porque, já vou adiantar para todo mundo, né, que está nos ouvindo, o pessoal do direito costuma trabalhar no local. Assim, a gente adora se encontrar, adora se reunir pessoalmente, e isso tudo ficou inviável, né? Então, como é que vocês se organizaram aí do ponto de vista interno e para participar também das atividades externas? Conta para a gente. Sim, é interessante isso que você colocou. A gente gosta de se encontrar, de trabalhar no local, né, no nosso local, na nossa segunda casa. Mas o que eu acho que tornou a nossa situação um pouco mais confortável em relação às demais atividades, né, econômicas e profissionais, eu acho que foi justamente o fato de que nós também trabalhamos muito em casa. Né? Todos nós já temos por hábito o trabalhar em casa, ter um cantinho para produção, né? A produção intelectual requer um local de trabalho, às vezes mais recluso, então mais silencioso. Então a gente já tinha experiência de muitos colegas que gostavam de trabalhar em casa, mas nós nunca tínhamos feito em larga escala essa experiência. E o que essa pandemia nos obrigou foi exatamente isso, né? Imediatamente, todos vão ser colocados para trabalhar em suas casas. Foi assim que nós agimos. Então, rapidamente, logo no início, eu fiz uma reunião com todas as chefias da Procuradoria para justamente qual é a realidade de cada setor. Como cada setor pretende se organizar para que a gente continue produzindo, trabalhando, sem colocar em risco a vida das pessoas. E a partir dessa reunião, nós decidimos como colocaríamos em trabalho à distância os procuradores, os assessores jurídicos e a equipe administrativa. A gente optou por fazer desde o início já uma alternância. A gente fez um trabalho rotativo para que a gente tivesse o mínimo possível de pessoas dentro dos prédios da Procuradoria. E o que a gente viu, né, doutor Alexandre, é que essa medida ela foi muito boa. Então, o fato do Estado de Mato Grosso do Sul como um todo, e nesse contexto a Procuradoria também, já imediatamente ter colocado essa situação, né, já possibilitar que as pessoas fossem trabalhar em casa, isso diminuiu já o contato. E eu acho que muito se deve do Estado ainda estar num índice bem menor de contágio em relação aos demais estados da federação, tem a ver com esse distanciamento rápido, né? Essa atuação mais rápida que aqui no nosso estado nós tivemos. Então, a Procuradoria, desde o mês de março, já adotou todas essas medidas de distanciamento, de trabalho remoto e as questões de higiene. Eu acho que a questão de higiene ela é fundamental, tem se mostrado fundamental, e desde o começo a gente já instituiu isso, né? Quem ficou no prédio já passou a ter um outro comportamento.
né? Seja de compartilhamento de materiais de escritório. Uma coisa que a gente nunca pensou e que agora, nesse momento, a gente tem, né, já adquiriu esse hábito de não compartilhar, de ter a possibilidade de fazer a sua higiene a todo momento, que é o álcool em gel, que é o mais fácil, né, da gente fazer. A entrada do prédio público cheia de aviso, a procuradoria inteira, todo o seu prédio, ela está cheia de avisos de comportamentos que devem ser seguidos, uso de máscara desde o começo. Então, assim, todas essas medidas nós incorporamos imediatamente e isso deu muito certo, né? Eu acho que isso, ao longo de todo esse período que a gente já está aí, que são 3 meses praticamente trabalhando assim, se mostrou muito eficiente. Agora a gente já está vivendo um período em que a vida tecnológica já virou um pouco que uma rotina para nós, né? É. Então, com o retorno das atividades do judiciário, agora a gente já está num outro momento, que é a realização de audiências virtuais. E que para nós sempre foi um pedido que a gente fazia, né, para os magistrados. A PGE, diferente do Ministério Público, da magistratura, ela não está presente em todos os municípios. E isso para nós é um fator complicador, porque as audiências no interior do estado, além dela ter um custo, ela consumia horas do procurador para se deslocar até alguns municípios, para às vezes chegar lá e a audiência ser cancelada porque faltou alguém. Então, assim, a gente já tinha um pleito, né, muito anterior a tudo isso, de facilidade nas reuniões virtuais, e que agora, com a pandemia, né, virou uma necessidade. Então, a gente já está experimentando esse recurso tecnológico e, para nós, tem funcionado muito bem, muito bem. A gente já tinha uma estrutura pronta, já se preparando para isso, e tem sido um sucesso a realização dessas audiências virtuais. E no quesito produtividade, doutor Alexandre, é muito interessante porque logo de início a gente teve um aumento da produtividade dos colegas, né? Eu acho que os colegas puderam se debruçar sobre a agenda, né? Então conseguiram elaborar mais peças. Acho que a dedicação em casa, com talvez um ambiente mais silencioso, né? Você não atende público, então isso tudo eu acho que proporcionou um aumento da produtividade de peças, né, elaboradas, de pareceres elaborados, né? O atendimento ficou, com certeza, prejudicado, mas como era um momento em que todos estavam vivendo esse distanciamento, né, a gente não tem relatos de muitas reclamações nesse sentido, né? A gente conseguiu realizar por e-mail, por atendimento telefônico, e isso aumentou bastante dentro da Procuradoria. Eu posso dar um testemunho aqui com relação ao Ministério Público, né? Sim. Nós lidamos, do ponto de vista judicial, com o Tribunal de Justiça, que está totalmente informatizado. O MP também, do portão para dentro, está completamente digital. Isso facilitou Sim. bastante para a gente, né? Como é que foi para vocês? Por exemplo, para nós lá, um e-mail hoje vale muito. Ele não valia tanto. Não, mandei um e-mail, mas manda um ofício também. Hoje que o WhatsApp virou uma comunicação, assim, acreditada, né? Como é que foi essa experiência com os procuradores, né, e com a Procuradoria, por conta dessa comunicação, que às vezes era uma comunicação muito, muito formal, papel? Como é que ela está hoje, né? Exatamente. É interessante porque nós, advogados, né, e advogados públicos, eu acho que a gente tem uma formação muito mais formal do que quem trabalha no ramo de uma atividade econômica, por exemplo. E aí, eu acho que os juristas, né, eles são muito mais formais. E em toda essa categoria é o Ministério Público, os magistrados. E, de fato, a gente sempre teve essa necessidade de oficiar, de constar, assinar, realizar ata. Isso sempre foi assim, era como um apego, né? E nesse momento, eu concordo plenamente. Nos nossos acordos de precatório, por exemplo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, nós estamos fazendo intimação por e-mail, né? Recebendo tudo digitalizado, e isso tudo tem validade. Já tinha antes, mas nós tínhamos ainda um resquício daquela questão
vem aqui, vamos realizar uma audiência presencial, assinar o documento presencialmente. E agora isso foi inviabilizado e nós tivemos que transformar, né, a nossa conduta, a nossa mente mesmo, a condição mental de aceitar essa tecnologia. E assinatura digital, né? Agora a gente está lançando a assinatura digital em Ó, tudo. Ah, exatamente. É verdade. Difícil são os documentos que a gente está assinando agora com a caneta, mas isso foi muito interessante. Realmente, eu acho que nós desburocratizamos um pouco. e assim, eu não sei como vai ser no âmbito da PGE, e eu espero que, que eu esteja chutando aqui alguma coisa próxima. Algumas dessas novas formas de fazer as coisas antigas devem Uhum. ficar. É. Né? Então, assim, não é porque essa situação toda vai ficar sob controle, vem uma vacina, sei lá, acontece algum Uhum. fato que a gente Sim, resolva voltar. Deus Não há queira. razão mais para esses deslocamentos todos, para essas reuniões todas presenciais, né? Então, assim, É, a gente está aprendendo que é possível isso, né? Eu espero que as pessoas entendam isso também, né? E eu é, acho que para o setor público é muito importante. A gente ganha rapidez, né? Ganha eficiência e, sobretudo, a gente passa a confiar mais no meio, né? E sim, as pessoas passam a confiar também é, nessa distância, mas em atingir esses mesmos objetivos diante de uma outra forma, né? Me é fala uma verdade. coisa, como é que a PGE participou desse momento da pandemia? Né? Qual foi o papel da PGE nesse momento? E o que mais tem demandado a atuação da PGE nesse período? Sim. Essa pergunta é bastante importante porque a advocacia pública, ela é uma advocacia que ela está muito além dos processos judiciais, né? Nós falamos aqui Sim. da questão dos processos judiciais, que isso possibilitou que nós pudéssemos trabalhar em casa, mas teve uma equipe que não se afastou, a equipe das secretarias de Estado. Por quê? Porque a Procuradoria, nós já temos, né, uma política de trabalhar preventivamente. O que é isso? É a orientação do gestor público. Então, nós temos procuradores do Estado em todas as secretarias de Estado, fazendo assessoramento jurídico e a própria consulta, né, consultoria, que são os pareceres e a Uhum. orientação das equipes. Essas pessoas, elas não se afastaram completamente do trabalho, porque no momento em que se iniciou, né, foi em março, meados de março que tudo isso começou, a produção legislativa, porque foram inúmeros decretos editados pelo governador. Tudo isso foi elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado. Existe uma procuradora destacada para atuar dentro da governadoria, né, na Secretaria de Governo e na próprio gabinete do governador, que é a doutora Ana Carolina Ali. Então, toda essa produção legislativa foi realizada pela Procuradoria do Estado. E a produção legislativa ela requer todo um estudo, né? Um prévio, né? Um trabalho prévio muito grande e que exigiu de nós, né, nos debruçarmos sobre o que estava acontecendo. E sem muito conhecimento, porque tudo é muito novo, está mudando a todo momento. Cada dia a gente tem uma orientação para seguir, uma normativa para ler, entender e aplicar. E a gente, então, não tem, desde que começou essa pandemia, eu digo que a gente está vivendo assim dias corridos, essa sensação, porque a gente está o tempo inteiro, full time, né, digamos assim, no celular, por WhatsApp ou por ligação mesmo, dando assessoramento para os gestores, secretário de saúde, das medidas que pode tomar. No início, a gente teve um problema muito grande na aquisição, por exemplo, de EPIs, né? Sim. Máscaras, álcool gel. A gente teve o mercado esgotou, saturou, não se encontrava. Então, medidas de constrição patrimonial, né? Que isso a gente teve que fazer, né? Então, tudo isso é orientação da Procuradoria, estudando, criando documentos, dando essas alternativas, né? Trabalhando, auxiliando o gestor em todos esses momentos. Contratações que foram realizadas, nós elaboramos manual para aplicação da legislação que foi editada de compras emergenciais, então a gente teve que se debruçar sobre isso, elaborar esse manual, criar modelos, né? O decreto de contingenciamento
foi elaborado pela Procuradoria e a aplicação dele importou na elaboração de um manual para que as pessoas tivessem uma linguagem mais acessível. Então, tudo isso é trabalho que não cessa, né? Porque a gente fica o tempo inteiro em função de dar esse caminho para que a administração possa, nesse momento, realizar um trabalho tão importante que é o quê? Orientar a sociedade, socorrer a sociedade, né? Fornecer a saúde que precisa ser fornecida nesse momento, as barreiras sanitárias que foram criadas, tudo tem a participação da Procuradoria dando esse suporte jurídico, né? Todas as secretarias, Secretaria de Segurança Pública, quando foi instituído o toque de recolher, pode fazer, não pode fazer? Como que vai a segurança pública atuar? Né? Quais os limites da atuação? Então, assim, todas as medidas, elas têm uma participação nossa, né, como uma carreira de suporte mesmo. A PGE, ela é uma atividade meio, né, ela exerce uma atividade meio, a advocacia é uma atividade meio de estruturante, né, de suporte. Então, a gente está presente em todas as reuniões, porque a orientação jurídica, nesse momento, ela é imprescindível. Imprescindível. A impressão que dá, né? Não sei se você compartilha dessa impressão comigo, é que mal você termina uma orientação, talvez ela tenha que ser revista, porque o que motivava aquela orientação se transformou em outra coisa, se modificou, aquilo foi proibido. Então, essa incerteza toda, acho que nos tirou todo de uma rotina e talvez nos tenha colocado em outra rotina, né? Eu acho que você me disse, e eu vou compartilhar aqui uma experiência, né, que eu acredito que aconteceu com os procuradores do Estado. Hoje em dia, você não tem mais horário de expediente. Você está o tempo todo trabalhando. É isso. Porque quando acontecia um problema e você não estava no seu trabalho, esse problema ficava para o outro dia. Agora, salvo urgências, tem um plantão, tem alguém para atender, uma coisa tal. Mas hoje em dia não. Você é encontrado 24 horas porque você está online 24 horas. E eu acho isso assim, uma realidade que talvez também mereça aí uma atenção quando a gente retornar a um certo grau de normalidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que interessa para todos, né? Nesse momento, todo mundo quer tomar decisões, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer participar e eventualmente acabam acontecendo alguns acotovelamentos. Hoje a gente cumprimenta todo mundo com o cotovelo, mas às vezes a gente acaba... Como é que foi a relação da PGE com as outras instituições? Isso é importante, porque eu acho que num momento de exceção como esse, quanto mais harmonia tiver, melhor, né? Para a gente poder caminhar junto, devagar, em busca de uma saída, né? Como é que foi isso? Sim, eu acho que essa união e o diálogo entre as instituições é fundamental. Eu sempre acreditei muito nisso, tanto que eu tenho um ótimo relacionamento com vários colegas, você e vários colegas do Ministério Público, no Poder Judiciário igualmente, e na Defensoria Pública também, né? Instituição extremamente importante nesse momento para assegurar, né, condições dessas pessoas menos favorecidas. E desde o início nós criamos um grupo. Tem um grupo entre Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, em que nós conversamos sobre as demandas. Porque uma das maiores preocupações desde o início da pandemia foi nós evitarmos atuações conflitantes, né? Em que muitas vezes, em razão justamente de que determinado colega tem um pensamento, ajuiza uma demanda e isso vai conflitar com alguém que está numa posição que tem uma visão macro do que está acontecendo. Determinado município querer para ele respiradores do mercado disponível no momento e o Estado precisando comprar esses mesmos respiradores. Em que, sabendo o Estado onde estavam os focos de contaminação, ele poderia muito melhor alocar esses equipamentos do que aquele município que tinha a visão da realidade dele. Então, muitas vezes, o membro do Ministério Público lá do município, querendo proteger a população do local onde ele estava, poderia ajuizar uma demanda
que traria um prejuízo maior para a população, porque o maior índice de contaminação não estaria ali. Então, para evitar isso, e a gente conseguiu até então, a gente tá conseguindo manter um ótimo diálogo nesse sentido, dentro de tudo que é possível, a gente criou esse grupo com essa finalidade. Vamos atuar primeiro entre nós, conversando, exigindo, cada um exercendo seu papel, para, em último caso, judicializar. Né? Então, eu penso que a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. Né? O grupo que nós criamos se comunicou intensamente. A barreira sanitária no aeroporto de Campo Grande foi fruto de uma negociação intensa do Ministério Público com a Procuradoria e também o município, a Procuradoria do município. A doutora Filomena, o doutor Pedro Gabriel, também do Ministério Público Federal, eles atuaram muito conosco. Então, a barreira sanitária foi fruto de uma conversa muito intensa, né, nesse sentido. As barreiras sanitárias em todos os municípios que fazem divisa com outros estados foram instaladas igualmente a partir de negociação desse grupo, né, da análise técnica dos dados de contaminação, do perigo que representava, né, como dizer assim, aberto, né, o nosso estado aberto para todas essas pessoas que poderiam vir contaminadas de outros estados, até porque nós tínhamos e ainda temos uma condição de ocupação de leito ainda melhor do que os nossos estados vizinhos. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de começar a migrar as pessoas para cá, para o estado. Então, as barreiras sanitárias, elas foram e ainda são extremamente importantes, fruto dessa conversa. Então, isso foram várias situações. A gente teve, por exemplo, o auxílio do Tribunal de Justiça, né, na liberação dos fundos, da reversão dos fundos das penas aplicadas, as multas penais. O tribunal imediatamente providenciou uma portaria liberando a partir da orientação do CNJ. Então, essa construção da portaria, ela foi toda assim com uma conversa amigavelmente, porque direcionando para aquilo que havia uma necessidade de aquisição. Isso é muito importante. Então, a gente conseguiu ganhar eficiência nesse momento com o diálogo. O Ministério Público do Trabalho também se uniu a nós nesse sentido, porque eles têm uma possibilidade de direcionar algumas verbas, em condenação de atuação coletiva, e eles assim o fizeram. Compraram milhares de máscaras para o hospital regional, fizeram essa destinação. Então, tudo fruto dessa construção, né? Que nós todos pudemos agir um ao lado do outro e sem a gente ficar conflitando o tempo inteiro. Então, houve um esforço para a concentração das nossas energias, e isso foi fundamental, com certeza. E é muito bom que isso fique de lição, né, para todos, né? Que é um momento que uma crise que atinge todo mundo, não há necessidade de disputar protagonismo para salvar o mundo, né? A gente pode salvar o mundo, entre aspas, né, juntos, ou crescer com ele, mas sempre juntos. É verdade. Então, a gente está se encaminhando para o final, a gente tem mais uns 10 minutinhos, Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que a PGE tem feito para estabelecer que a advocacia pública permaneça atenta a todas essas mudanças? E também, como a gente falou, que a gente não abandone algumas dessas conquistas tecnológicas e de eficiência quando isso acabar. Né? Que tem que ficar um legado dessa confusão toda. Só os livros de história não serão suficientes. A gente tem que avançar com isso, né? Como é que você pode resumir isso para a gente? Sim, e você está me fazendo lembrar de uma conversa que eu tive agora há pouco com a doutora Ludmila, que é a diretora da nossa escola, da advocacia pública, e em que nós falávamos exatamente sobre o legado da pandemia, né? Que nós vamos, no futuro, estudar tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, nós vamos ter um estudo que vai fazer uma análise daquilo que como que nós estamos nos comportando, né? As mudanças que a sociedade está passando. Mas acho que há um consenso entre nós que o grande legado da pandemia é a tecnologia. Essa questão tecnológica, eu acho que ela permitiu que nós não parássemos. Ela permitiu que nós continuássemos, vamos dizer assim, rodando a máquina.
E isso Sim. não... Eu acho que... E é por isso que a situação não é ainda pior, né? Eu acho que a tecnologia, esses canais de comunicação que nós estamos utilizando, né? Cada hora a nossa reunião virtual é por um meio de comunicação. Uma E plataforma isso é diferente. uma plataforma É. diferente. E isso não era tão acessível antes. Não era. Tinha um custo alto, não era uma coisa assim tão automatizada, né? E com a pandemia, eu acho que as empresas tecnológicas liberaram isso em massa, né, para permitir que as pessoas continuassem se comunicando, trabalhando, o mundo funcionando. Então, isso foi um avanço muito, muito, muito sensível. E que realmente a advocacia pública ela muda no sentido em que agora nós estamos muito mais próximos um dos outros, né? Nós temos o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, que nós já tínhamos um trabalho muito forte nas questões federativas, mas que, Uhum. como você disse, a gente marcava as reuniões, tinha que viajar, aí onde que vai ser, onde que não vai ser, e discute, e organiza a estrutura, tal. Agora, isso mudou completamente. A gente se fala todos os dias, né? Nós temos ações coletivas, ações de interesse comum, são vários, ou alguns estados têm, outros não, mas a gente quer saber o que está acontecendo no estado vizinho para já se preparar quando chegar aqui. Então, a nossa comunicação melhorou muito. E a atuação, né, em rede, eu acho que ela se fortaleceu. Então, a advocacia pública hoje, doutor Alexandre, ela trabalha pensando nas questões que são idênticas, nas Sim. questões irmanadas. Então, o Colégio Nacional, por exemplo, como eu citei, ele tem uma Câmara Técnica composta por procuradores de vários estados, né, cuja presidência é de um colega nosso, doutor Ulisses. Eu sou vice-presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, né, o presidente é do estado do Maranhão, então tem mais colegas do Rio Grande do Sul, nós temos de todas as regiões, e as nossas ações de interesse dos estados, nós atuamos coletivamente. O que a gente com isso ganha? A gente ganha força no argumento, né? A gente leva a situação de uma maneira em que o próprio Supremo Tribunal Federal ele pode olhar nossas causas, né? Entendendo que é comum para todos os estados, e com isso a gente ter decisões mais adequadas à situação. A economia de processos, porque imagina todos os estados litigando o mesmo assunto e os estados litigando numa ação só, né? O ganho que se tem na justiça em relação a isso. Então, eu acho que essas questões todas, inclusive os comportamentos, né? A gente discute tudo isso e adota linhas de atuação guardadas as diferenças de cada estado, né? Porque o nosso país tem dimensão continental, então é óbvio que o Nordeste sempre tem uma diferença em relação ao Sudeste, ao Centro-Oeste, e isso é comum, mas não nos impede de estarmos juntos nessas causas federativas. Isso se fortaleceu muito, tanto amanhã, inclusive, a gente tem um curso online sobre a atuação do federalismo na época de pandemia, onde quem vai falar para nós é o doutor Onofre, um procurador do estado de Minas Gerais, né, que é um grande estudioso do assunto e que vai poder falar para a gente, porque, na verdade, nós vamos implicar em horas do dia dele e não mais todo aquele deslocamento, né? Então, Isso. a escola mudou completamente o seu conceito, e eu acho que esse legado, né? A gente agora tem condições de aprender, de estudar, se atualizar e integrar o nosso trabalho com o restante do Brasil e do mundo com muito mais facilidade, né? E o ganho é muito grande, porque a troca de experiência ela nos enriquece muito, muito, né? Os problemas do estado de Mato Grosso do Sul, eles podem ser idênticos ao do estado do Paraná, por exemplo, só que em momentos distintos. Então, com essa É. troca, com essa rede, a gente consegue se antecipar em muitas situações, né? E com certeza isso é muito importante. Então, eu acho que a advocacia ela está muito focada nisso, de ter uma atuação estruturante dos estados, ter uma atuação preventiva, de orientar o gestor para que ele tenha decisões, tome as suas medidas
com maior qualidade jurídica, com maior respaldo jurídico, né? Evitando problemas para ele e também para o Estado. Exatamente. A boa decisão, ela também reflete para o Estado, ela diminui processos, ela diminui litígios e responsabilidade, porque responsabilidade é custo, né? Tudo que o Estado gasta com esse custo, ele está deixando de aplicar em algum lugar. Então, isso é essencial. A gente tem em mente, né, a nossa advocacia tem em mente exatamente isso. O quanto nós economizamos para o Estado, o quanto nós arrecadamos, nós estamos contribuindo para a sociedade, porque a finalidade do Estado é atender o cidadão, né? Agora, imagina como isso pode diminuir o pagamento de diárias, compra de Sim, passagens, administrar isso tudo tem um custo, porque tem um investimento de tempo também. Então, eu acho assim, para as instituições, para o Estado como um todo, né, o sim, ganho vai ser bastante, já está sendo bastante já vai. interessante, né? Acho que a gente está Uhum, incorporando aí muita coisa que a iniciativa privada já fazia, é né? verdade. E eu acho até que, de alguma forma ou de outra, é o momento em que a gente pode aí, aumentar o nível de confiança no Estado, né? Então, Sim. eu acho que é importante, a gente sempre reclama que o Estado isso, o Estado aquilo, o Estado, quando eu digo União, Estados e municípios, Distrito Uhum, Federal, mas é um uhum, momento em que o Estado brasileiro não parou, é verdade. né? Uhum. Algumas coisas sofreram um solavanco ou outro, mas as coisas estão, assim, absolutamente dentro de uma normalidade nesse cenário excepcional. Bom, a gente tem aí mais uns 2, 3 minutinhos. Eu quero deixar você à vontade para suas considerações finais. Eu também quero fazer um agradecimento no final e você está com a palavra. Tá certo. Eu acho que é importante colocar nesse momento que, né, os alunos do INSTED que estão nos assistindo, eu vi aqui que alguns colegas procuradores entraram também, né? Quando você falava agora a gente está trabalhando 24 horas, eu vi um monte de joinha concordando. Então, é isso mesmo. Eu acho que a oportunidade de mostrar, né, para os alunos, para as pessoas que estão assistindo, o quanto o Estado de Mato Grosso do Sul, e aí eu insiro a Procuradoria-Geral do Estado, porque é um órgão, né, indispensável e estruturante do Estado de Mato Grosso do Sul, estão trabalhando pelos cidadãos. Isso é muito importante a gente passar isso, porque confiabilidade é algo que se conquista, né? Que se adquire. E nesse momento, a seriedade como tá sendo tratada essa questão, né? A dedicação extrema em que todos os agentes envolvidos, e aí não só a Procuradoria, mas todos na gestão pública estão tratando da questão da pandemia, estão tratando da questão da economia, né, nesse momento, é uma dedicação realmente muito grande, muito importante, e que o cidadão precisa saber. Ele precisa ter conhecimento, né, não só do que está dando errado, mas também daquilo que está dando certo e da dedicação que as pessoas têm, o compromisso, né, dos gestores, dos procuradores, dos advogados públicos, né, tem nesse momento com o cidadão sul-mato-grossense. Isso é muito importante, essa oportunidade da gente poder falar de tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui da educação sul-mato-grossense, que eu acho que é muito importante isso, eu tenho muito orgulho disso. A secretária de Educação, ela adotou uma postura de não fechamento imediato das escolas, porque ela já conhecia a plataforma Google Sala de Aula. E ela Isso. acreditava que ela poderia implantar na rede estadual. E isso teve uma certa discussão, né? Teve um litígio, inclusive, em razão disso, porque não houve um fechamento total das escolas logo do início. E a PGE defendeu a política por ela encampada. Ela falou que era possível, que ela tinha essas condições de fornecer aos alunos uma aula virtual, e aqueles que não tinham computador em casa poderiam ir à escola, pegar esse material para não perder o ano letivo. E nós defendemos essa tese, o judiciário acatou,
E o que aconteceu? É que, na verdade, todas as escolas usam o Google Sala de Aula. Então, assim, uma iniciativa, uma questão que foi acreditada em primeiro lugar pela secretária de Educação e que realmente hoje, né, ela até aumentou isso. Agora a TVE vai gravar essas aulas Isso. para disponibilizar para os... Isso é Achei isso maravilhoso. fantástico. Então, assim, isso é fantástico. É muito bom fazer parte de tudo isso. É muito bom você ver o avanço da sociedade, né? Isso é muito, muito, muito enriquecedor. Então, assim, é por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, porque a gente vê o resultado. Isso é muito importante, a gente vê o resultado. Estar no executivo, a gente pode participar da construção, né, dessas questões. Então, são coisas boas que a gente precisa falar. Na saúde, igualmente, né? Esses drives que foram instalados para fazer os testes para as pessoas, onde você liga a agenda, isso está sendo muito importante, está fazendo toda a diferença, está funcionando, né? As pessoas são testadas em casa ou marcam hora para ir lá, evitam um tumulto, não tem um aglomerado de pessoas. Então, são situações que realmente mostram, né, que a gestão pública ela tem compromisso, ela tem pessoas sérias, tem defeitos, tem vários, né? E aí o Ministério Público é um fiscal importante e muito atuante, e é assim que deve ser, mas também tem muitas pessoas comprometidas, assim como nós, né? Procuradores que somos acreditadores nisso, né? Então defendemos a política pública que o gestor estabelece, para que as coisas possam acontecer. Então, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre isso, né, da importância desse momento que a gente está passando enquanto sociedade, da importância desse momento enquanto nós, profissionais do direito, né, da importância em que nós estamos vivenciando uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade enquanto cidadão. Eu acho que a gente está mudando também. E enquanto profissionais, nós já não somos mais os mesmos e não voltaremos a ser. Eu acho que a gente já mudou o comportamento. Essa questão da economia que está sendo gerada também, tá caindo a arrecadação. É um fato, lógico, a gente está num momento de crise muito grande. Mas também nós, por outro lado, estamos conseguindo, com toda essa estrutura, né, tecnológica, reduzir muito custos. E eu acho que isso não vai assim se desfazer, não, doutor Alexandre. Eu acredito que isso vai ficar. Assim como as empresas privadas, que bom. Eu acho que o setor público vai incorporar muito disso. Na Procuradoria, a gente está fazendo um levantamento de tudo e já pensando no retorno à normalidade. A gente já está construindo o nosso projeto de retorno das atividades, nele incluindo o trabalho à distância. Né? Então, a gente já está pensando justamente em como funcionar depois. Por quê? Porque é possível continuar trabalhando dessa forma, é econômico, e se é econômico, a gente tem o princípio da eficiência para zelar, né? Então, a gente não pode se afastar. A gente foi pego de surpresa para entrar. Exato. A gente foi pego de surpresa para entrar. A gente não pode ser surpreendido para sair. A gente tem que se organizar para sair, né? Verdade. Fabiola, o tempo aqui, ele prega uma peça. Se eu não encerrar na hora certa, perde tudo isso que a gente conversou aqui. Eu queria agradecer de coração para você, em nome do INSTED, em meu nome também, dizer para você que eu admiro muito o trabalho dos procuradores do Estado, porque quanto melhor o executivo seguir as orientações dos procuradores do Estado, um debate técnico, tudo gira melhor e o órgão de controle externo, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou sei lá quem, vai ter uma intervenção muito menor, vai ser muito menos demandado. Então, assim, tenho vários amigos procuradores do Estado, acho assim uma carreira maravilhosa. Faço até um convite aqui a você e a Ludmila da escola, para que a gente organize, quem sabe, algumas idas ou participações como essas aqui para os alunos do INSTED, para que eles possam tomar contato com a carreira e para que eles possam compreender também a atuação do procurador do Estado e por que se atua de uma forma ou de outra. Eu estou muito contente de ter contigo e desejo aí toda a felicidade para vocês. Bom, eu acho que acabou dando um probleminha aqui na conexão da Fabiola, mas eu acho que a gente
de alguma forma, encerra por aqui. Eu deixo aqui assim, o meu agradecimento ao INSTED, à Procuradoria-Geral do Estado, por minha doutora Fabíola, para todos os procuradores, dizendo a vocês que em breve nós, do INSTED, estaremos de novo aqui com mais uma live para poder esclarecer a atuação das instituições dentro ou fora da pandemia. Uma boa noite a todos, forte abraço.